Boa noite! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa maratona de aquecimento da nossa jornada Reforço Escolar Lucrativo, que vai acontecer no dia 22 de janeiro. Podem entrar, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos ter uma convidada super especial para dividir essa live aqui comigo, com um tema muito importante, que é a rotina do reforço escolar. A gente vai falar sobre isso. Ontem teve chuva de perguntas na live. Eu amei a interação de vocês. Adorei, tá? Muito obrigada. Inclusive, eu tenho uma novidade para contar para vocês, mas eu vou contar no final da live, certo? Uma novidade importante. No final da live eu falo com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre rotina do reforço escolar. É muito importante. Desde ontem que eu tô falando com vocês em relação a gente ter um tempo para gerir o nosso negócio. E todas vocês refletiram sobre isso, sabem a importância de não só ir dar aula, aprender aquele conteúdo, mas também, pensar na gestão administrativa, na gestão financeira, na gestão do marketing, na gestão pedagógica, que mesmo que você vai dar aula, tirar uma dúvida, fazer um acompanhamento pedagógico, é importante você planejar uma apostila, planejar algo, com antecedência, para que o seu serviço seja cada vez melhor, tudo bem? E hoje eu vou trazer para vocês uma convidada super especial, tá? Uma aluna MRL, vai falar aqui com vocês. Eu acho que ela já chegou aqui, tá? Pra falar com vocês. É a Emília Avelar. A Emília Avelar, ela é empresária no ramo educacional, proprietária de um reforço escolar lucrativo, tá? Que é o Meta 10 Espaço Pedagógico, tá? E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre rotina de reforço escolar. Nós vamos trocar esse conhecimento com vocês, o que mudou depois que ela entrou no MRL, sobre a relação da rotina, qual a visão que ela tem. Ela é da cidade de Feira de Santana, Bahia, trabalha com reforço escolar há bastante tempo, atua aí nessa área de vocês, e é muito importante. Eu vou trazer mais convidadas, tá? Nessa maratona de lives que eu vou fazer, para que vocês também consigam entender como que cada módulo, atividade, correção minha vai impactar no negócio de vocês diretamente, tá? Então, é importante ter rotina. Uma questão que eu penso bastante antes de chamar a Emília aqui pra live. Quem tem dificuldade em ter rotina na vida pessoal, vai ter dificuldade em ter rotina nos negócios. Quem é organizada, quem não é organizada, melhor dizendo, que não é organizada na vida pessoal, vai ter dificuldade em ser organizado no negócio. Vocês conseguem perceber que o perfil de vocês na profissão vai depender de muitas características que você tem na sua vida pessoal? E se você se sente, Fernanda, eu procrastino, Fernanda, eu sou um pouco desorganizada, Fernanda, eu não consigo ter uma rotina em casa, isso vai reverberar dentro do seu negócio de reforço escolar. Então, é importante que a gente tenha o quê? Um olhar para isso. É importante que a gente entenda, identificar quais são as nossas fraquezas. Que todo mundo tem as suas fraquezas, sabe? Uma pessoa que não é pontual na vida pessoal não vai ser pontual no reforço escolar, gente. Não vai ser pontual na hora de ir lá abrir o reforço e dar a aula. Entendeu? Então, é importante, quando a gente fala de rotina, olhar também para a nossa rotina de vida pessoal. Que apesar dos pesares, apesar de filhos, família, marido, trabalho, 2, 3 trabalhos, enfim, muitas coisas, a gente precisa, principalmente nós mulheres que seguramos vários pratos ao mesmo tempo, que eu me sinto assim hoje, tá, gente? Inclusive essa semana. Essa semana eu estou no equilibrar de pratos que vocês não têm noção. Mas tudo para entregar o melhor para vocês. Então, entendo que a rotina, o que a rotina traz para nossa vida? A rotina ela vai trazer, além de uma organização, metrificação de resultados, conforto, estabilidade, de você notar quantas professoras que eu já conversei ao longo da minha trajetória, ao longo de 10 anos, quem trabalha em escola aqui, instituição escolar regular, leva trabalho para casa? A maioria, 95%. Só que, se você fizer isso dentro do reforço, não é uma rotina, não é uma gestão de tempo adequada. Quando a gente fala de rotina, a gente tem que falar também de gestão de tempo e por aí vai, tá? Eu vou chamar a Emília aqui pra conversar com a gente. Será que eu vou acertar a gente chamar a Emília?
Vamos lá. Deixa eu convidar a Emília aqui. A Emília está pelo Instagram do Reforço. Vamos lá. Emília, já te chamei, certo? Se você estiver pronta, pode aceitar aí. Para bater esse papo aí com a gente. Não tá indo, não vou convidar novamente. Deixa eu ver se ela aceita. Porque tem uns pedidos aqui. Eu não sei se eles estão atrapalhando a Emília entrar. Emília, você tá por aí? Você tá pelo seu perfil pessoal ou pelo perfil do seu reforço escolar? Vou convidar novamente. Não está conseguindo participar. Problemas técnicos. Você quer entrar pelo seu pessoal, Emília? Você tem um Instagram pessoal? Não sei porque ela não conseguiu entrar. Ah, pronto, ela pediu. Pronto, aceitei. Calma, calma. Isso. Boa noite! Boa noite. Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Tá ouvindo direitinho? Perfeitamente, Ai, perfeitamente. Como é que você tá? tudo bem, graças a Deus. Eu tava pelo computador, Ah, aí pronto, não consegui. certo, Só pelo celular mesmo. certo. Se apresenta um pouco para as meninas. Aqui a gente está no meio de mulheres, tem quase 30 pessoas na live, que tem reforço escolar igual a mim, igual a você. Olha que legal, como se a gente tivesse, né, uma roda de conversa tranquilamente. E aí, conta um pouquinho de onde você como que você começou a trabalhar com reforço, como é a sua rotina no reforço. Conta um pouquinho para as meninas, por favor. Bom, eu sou aqui de Feira de Santana, né? Na verdade, nem tô em feira, né? A gente tá de férias, tô viajando, Tá mas bem? sou de Feira de Santana. Professoras, gestor de reforço escolar, tem que tirar férias sim. Puxa a É, orelha de quem não tira férias. Vá, continue, querida. a gente fica assim com vontade de trabalhar já, né? Mas tem que tirar as férias. Isso. Então, eu sou contadora e sou engenheira de alimentos, não sou pedagoga, mas gosto, como eu sou contadora, gosto muito dessa parte, né? De administrar, de contabilizar. E eu fico também, às vezes, dando aula, quando falta um professor, quando falta um estagiário, mas eu fico Sim. mais na parte de administração mesmo, Ela né? já chegou num novo E nível. então, aí a gente morava em Fortaleza e lá tinha um reforço escolar muito bom, né? E depois da pandemia, quando a gente retornou para a Feira de Santana, na minha cidade eu não encontrei, né? Eu não encontrei um reforço como o de lá, por exemplo. Eu queria uma coisa diferente, né? Que tivesse também, além do estudo, tivesse a parte de recreação. Então eu juntei com minha prima para a gente abrir um reforço. Nós fomos sócias durante pouco tempo, que ela engravidou logo depois e teve que sair. E aí fiquei sozinha no reforço. Mas Uhum. estou lá até hoje, né? Isso foi em 2022, apesar de. São 2 anos de reforço escolar, Sim. mas aprendi muito nesse tempo, né? O que te Todo levou, dia a Emília? gente aprende alguma Tá. coisa. O que te levou a pensar em investir em um curso que te trouxesse capacitação e conhecimento para você profissionalizar o seu reforço escolar? Quais eram as dores que você tinha na época? Não sei como é que você me encontrou na internet, mas, né, geralmente a gente vai. Sempre chega gente nova aqui no meu perfil, porque quanto mais a gente fala de um determinado assunto, o próprio Instagram vai entregando, né, o nosso perfil para as Isso. pessoas que são do mesmo nicho. Então, assim, Uhum, o que que passou assim? Não, eu preciso desse conhecimento aqui. O que é que você passava na época, uhum, antes de ser minha aluna? uhum.
Eu tinha muita dificuldade em organizar o reforço, Sim. né, na minha organização. Eu era uma pessoa, até dentro de casa, eu era mais desorganizada. Então, o curso, para mim, serviu não só para o trabalho, serviu para o pessoal também, Uhum. né? Porque eu estou tentando me organizar mais, né? Tanto as finanças como a vida pessoal. Uma coisa está ligada à Com outra, né? E certeza. o curso me ajudou, acho que 80%. Está me ajudando, né? Obrigada, querida. Então, porque o que acontece? Dentro do programa de aceleração de crescimento de reforço escolar, quero saber, o seu reforço escolar cresceu depois do MRL? Sim, sim, com É uma certeza. pergunta importante, porque é o nosso objetivo maior, né? É, o curso, né, que a gente fala de curso, hoje em dia eu nem utilizo mais essa terminologia, né? Eu falo de programa de aceleração, de reforço escolar. Eu levo muita atividade para vocês fazerem, não é verdade? É muita Isso, atividade. Vocês precisam não só assistir uma aula, não é chegar aqui na live, como a gente está aqui, e só escutar a Fernanda. Vocês precisam colocar no papel as coisas. Antes da gente pensar em rotina, antes da gente pensar em organização, a gente precisa se planejar para isso. Não isso. acontece num clique de um dia para o outro. Nossa, amanhã eu vou acordar super organizada, vou acordar super planejada e vou crescer meu reforço 50%. Não é assim que acontece. A gente precisa identificar onde estão as nossas falhas, identificar os nossos pontos fortes, porque eu vejo nitidamente de cada aluna minha, perfis diferentes, mas que cada uma tem pontos fortes, inclusive o grupo das alunas serve para isso, essa interação, para vocês conversarem. Até quando vocês visitam o perfil das outras alunas, vocês começam a perceber, olha, essa daqui não é tão forte no marketing, mas já o reforço de fulana, que é uma aluna também MRL, já tem um marketing já estruturado, porque já chegou nesse nível. Então, é muito importante essa troca das alunas, né, dentro do grupo, porque não É. adianta você ter uma rotina sem ter esse planejamento. E tem algo no curso que eu quero que você comente um pouco, que eu tenho certeza que ajuda muito na organização, que são os documentos. Me conta aí se os documentos te ajudaram a organizar o seu reforço escolar, a você ter uma rotina efetivamente. Isso. Com o curso, né, são muitos documentos que eu mesma não usava, né? Contrato, vou começar a usar agora esse ano, porque eu entrei no curso já no meio do ano, então não podia Sim, fazer, né, ela foi da turma assim. contrato. E aí agora eu vou começar a fazer contrato, mês de dezembro e janeiro, que a gente tem poucos alunos, né? Ou janeiro que eu não tenho alunos. É, já estou aprendendo também como fazer essa cobrança, Uhum. porque dos contratos também, relatório de alunos que eu não fazia, né? Até lista de presença, que agora eu vi a importância. Depois do curso, eu vi a importância de todos esses documentos. Uhum. E E é agora eu estou sim. começando a usar. E Relatório de precisa alunos, colocar em a primeira prática. vez que eu fiz, a mãe ficou, Me conta mais. a mãe ficou maravilhada, né? Aham. Porque ela nunca tinha tido isso. Um relatório do reforço escolar. E a gente faz, segundo você, né? Que também Sim, deu essa dica de 3 em 3 meses sim. fazer relatório Bimestral. de notas, né? Uhum. Das notas, do comportamento dos alunos. Isso não tem nem nas escolas, né? E, Verdade. É e esse verdade. feedback é muito importante para os pais. O feedback é importante para os pais. Isso vai trazer pais e mães satisfeitos com o seu serviço de prestação de serviço educacional. Isso vai trazer uma fidelização de clientes para o seu reforço escolar. E você vai conseguir manter o número de alunos mais regular ao longo do ano. Do que eu vejo muitas por aí, tendo 10, depois vai para 12, depois volta para 4 e depois vai para 16. Essa oscilação de alunos, ela não é benéfica para o negócio. Então, quando a gente fala de profissionalizar o reforço escolar, a gente tem que pensar na rotina. Quem não tem rotina dentro do trabalho está fazendo errado. Uhum. Então, eu dou um exemplo aqui muito interessante. Sempre falei isso, desde quando eu comecei a falar sobre reforço escolar, desde quando eu comecei a abrir, né, o meu dia a dia, o meu trabalho para vocês. Quando a gente está na sala de aula, nós somos professoras de reforço. Se chegar um pai ou uma mãe para conversar no particular com você, gestora, não é o momento.
Não é a hora. Você está dentro da sala de aula. Você não pode interromper um acompanhamento pedagógico que está sendo um serviço ali de um determinado tempo, sendo pago, né, pelo cliente, para sair para atender outro cliente. Então, a gente tem que ter o horário de atendimento de cliente. Nós temos que ter horário para atendimento das pessoas que querem fazer a matrícula em horários especiais, em horário que você converse com calma, que você mostre a proposta comercial, que você faça uma entrevista com os pais de uma maneira mais tranquila, que você apresente o ambiente do seu reforço escolar. Então, o que eu vejo, claro que os pais, os clientes, potenciais leads, não vão adivinhar o horário de funcionamento disso. Mas ao chegar no seu estabelecimento, eu sinto que as professoras iniciantes, né, que estão aí no mercado ainda tentando se profissionalizar, quando chega um cliente, ela já fica desesperada. Não, é vaga? Eu vejo aqui, eu vou encaixar, a gente vai ver. Pode começar agora. Não é desse jeito. Porque quando a gente vai fazer um curso, nós adultas, vamos fazer um curso de inglês, uma especialização, tem toda a organização, um cronograma, horário de aulas, quando que a coordenação vai estar disponível para um atendimento, quando que a direção vai estar disponível para um atendimento, quando que você pode solicitar datas de solicitação. Então, quando eu falo, por exemplo, que final do ano a gente tem que abrir rematrícula e ter data de início e fim de rematrícula, eu estou falando de rotina de reforço escolar. Eu não posso fazer rematrícula em janeiro, em fevereiro. Existe um período de rematrícula. Tudo isso faz parte de uma rotina dentro do negócio e que não é difícil acontecer. Então, os documentos vão dar esse suporte. As próprias atividades e você entendendo, né, o seu cliente, o seu perfil, cuidando mesmo, sabendo que na hora da aula é a hora da aula, na hora de, por exemplo, dar um feedback para os seus colaboradores, fazer uma reunião de equipe, tem que ter planejamento, isso faz parte da rotina dentro de um reforço. Antigamente, eu cometia muito esse erro, né? Tem um aqui falando. Tem aqui, Romualda falando. Nossa, estou toda errada. Calma, não se preocupe. Se você está aqui, a gente vai alinhar isso aí, né? Até assim, o final de janeiro, eu tenho certeza. Tá vendo como no início eu cometi muito pessoas se identificam? No início eu cometi muito erro também, né? Porque todo mundo que chegava lá, eu não sabia dizer não. Ah, não, eu quero 3 horas de aula, eu quero 2 vezes por semana. E você me ajudou muito quanto a isso, né? Porque a gente já viu, pelo menos na minha prática e na sua também, que você disse que teve essa prática, 2 dias na semana não dá certo, não. Né? Eu sou super contra a aula 2 vezes na semana. Isso, o aprendizado é o mínimo, né? E não saem satisfeitos. Então, isso eu já aprendi, já tirei do meu curso, já tirei essas dores de cabeça, né? Então, tudo isso vai ajudando a experiência o que de que um. acontece? O que que acontece? A gente acaba pensando no financeiro dos pais para não perder aquele cliente, mas a gente acaba prejudicando a qualidade da entrega desse acompanhamento pedagógico. Porque se eu sei que a criança hoje, né? A criança hoje, ó, Tami, por isso fui em busca de. Tami aproveitou o lote zero do MRL, viu? Eu tô aqui nos bastidores, tô de olho em tudo. Em janeiro é um mês, assim, não sei se você sente isso, Emília. É um mês que transpira planejamento, organização de rotina. Não sei se você faz já o quadro de horários, já encaixando todo mundo, como é que vai fazer para não ficar bagunçado, para não ficar muito cheio. Então você precisa ter essa rotina de estar organizando, né? O reforço, como a Romualda está falando, é diferente de aula particular. Mas os pais, Romualda, eu tô falando correto. Os pais muitas vezes não entendem porque falha na gente explicar. Eu me coloco sempre como autorresponsável. Sempre. Se eu vejo que um pai agiu de uma maneira completamente errada dentro do meu reforço, eu vou refletir. Em que momento eu deixei brecha para isso acontecer? Eu tenho essa autorresponsabilidade e passo isso para as minhas alunas. Em que momento aquela mãe teve o pensamento de me dizer aquilo ou exigir tal coisa e por aí vai. Então a gente tem que se autorresponsabilizar. E nós estamos aqui hoje batendo quase 40 pessoas na live, em plena noite. Todo mundo aqui tem casa, tem filho, tem tudo para cuidar. Então aqui em busca de conhecimento. Eu não estou aqui brincando com ninguém, não. O meu trabalho é uma coisa séria. Eu vivo de reforço escolar hoje, a minha renda principal e a liberdade financeira que isso traz pra gente agora que minha licença maternidade vai se encerrar dia 3 de fevereiro.
E assim, quase que eu trabalhei na minha licença toda, mas não com peso de, nossa, eu estou trabalhando na minha licença. Porque é algo tão natural, tão intuitivo empreender, que eu comecei a testar logo como é que ia ser essa dinâmica com a Olivia agora aqui em casa, né? Como é que ia ser essa dinâmica agora da maternidade com o trabalho, porque eu quero que a minha filha tenha orgulho da empreendedora que eu me tornei. Porque quando minha filha tiver o entendimento de entender o meu negócio vai ter o quê? 10, 15 anos de estrada. Então, e as mudanças, a gente não pode simplesmente estagnar. Ah, o meu reforço já tem X alunos, eu deixo assim mesmo. Não, porque aqui na cidade, olha, aqui na minha cidade ninguém paga mais. Aqui na minha cidade o pessoal não valoriza. É como a nossa colega aqui colocou. Aqui os pais não entendem. A gente precisa fazer entender. Como que a gente faz entender? Nosso posicionamento, nossa forma de conversar com os pais. Dizer não. Dizer não é tão necessário em todas as nossas relações, seja ela familiar, de amizade. É uma cultura, né, que se tem. Pelo menos aqui na Bahia não tem essa cultura do contraturno, né? De você já sair da escola, já ir direto para o reforço. Lá em Fortaleza, quando eu morava lá, já tinha essa cultura. Tem alguém de Tanto que Fortaleza lá. aqui? Oi? As meninas são de vários lugares diferentes. Aí eu fico perguntando: tem alguém de E Fortaleza aqui? a educação, Continue. a educação, Uhum. a cultura é diferente. Ele já tem essa prática, né? Do Sim, contraturno. Lá em Feira sim, de Santana está começando mais agora. Tanto exatamente. que surgiram os reforços. E E Aham. você falou Sim, aí do pode falar. planejamento. A importância do planejamento, né? Agora, em dezembro e janeiro, eu já fiz todo o planejamento deste ano. E por causa de vocês, né? Que deram todo o suporte para a gente fazer. A gente teve estudos, né, sobre isso. De planejamento anual, já fiz todo. Uhum. Né? E em relação ao Instagram também, que eu que faço as postagens ainda, já fiz quase todo desse ano. Então, E é graças a importante. vocês, eu estou conseguindo. Quando eu falo, por exemplo, vocês precisam aprender marketing. As meninas acham assim, não, mas eu tenho que contratar alguém, eu tenho que pagar, mas é muito caro. Nós conseguimos. Quando a gente quer. Aí, quando a gente estiver confortável, a gente terceiriza. Hoje, eu tenho dois, né? No caso, o do meu reforço, que funciona, o Instagram, e esse que vocês me conhecem. Então, eu preciso alimentar os dois. Fora o da Universidade Jorge Amado, que eu também preciso alimentar. Só que o da Universidade Jorge Amado já é um pouco diferente, já é terceirizado mesmo o serviço. Enfim, são áreas que a gente não pode negligenciar na rotina. Vai ter que ter a rotina de conversar no Instagram, dar bom dia, falar sobre o reforço. Não, eu sempre falo em relação a Instagram de reforço escolar, que antigamente tinha um perfil da pessoa que ia, né, da persona que a gente trabalha no reforço, dos alunos. Mas, gente, quem faz a matrícula, quem assina o contrato, não é o aluno. Quem a gente tem que conquistar com a nossa fala, com o nosso posicionamento em rede social, são os clientes, os pais, os avós, que às vezes são avós, né, que assumem esse compromisso com os netos. Enfim, os responsáveis financeiros dessas pessoas. É com essas pessoas que a gente precisa falar. Isso tudo vai entrar na rotina dentro do reforço escolar. E quando a gente pensa em profissionalizar e olhar os setores que existem dentro do reforço, o setor pedagógico, o setor de marketing, o setor administrativo, o setor financeiro, a gente precisa entender que a gente vai ter que ter tempo para fazer isso. Mas eu só vou ficar gerenciando? Não, eu também dou aula. Emília também dá aula. Então, assim, a gente precisa o quê? Organizar. Ter uma rotina estabelecida. Eu só atendo pais, por exemplo, segunda e terça. Eu faço reunião com pais que já são da casa toda sexta, determinado horário. E você já alimentar isso no grupo, mostrar para esses pais dessa forma, eles vão entender que não é de qualquer jeito. Eu sei que vai ter aqueles pais que vão bater lá e dizer, eu preciso. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Quero saber quem já passou por isso. Tive um cliente, na verdade, que ele chegava lá no reforço tem muito tempo e falava assim: Fernanda, me dá 5 minutos do seu tempo que eu preciso conversar sobre fulano, que era o filho dele. Aí, no início, eu acreditava nesses 5 minutinhos, né, gente? A gente às vezes acredita. Pronto, colocava ele no meu escritório e a gente vamos conversar sobre fulano. Gente, o pai, ele não parava de falar, não. Quando eu vi era 15 minutos, 20, meia hora, e eu, meu Deus, os meninos estão na sala. E agora? Aí eu cheguei isso tem muito tempo. Na época, eu cheguei a mandar mensagem para os pais dos alunos que estavam na sala, buscarem outro horário. Olha, aconteceu um imprevisto aqui. Você pode buscar mais tarde? Porque esse pai, gente, eu não sei o que acontece. Ele não ia embora.
e queria conversar e remover o assunto, e a escola, a gente tem pais que têm a necessidade de conversar. Então você não pode atender esse pai no horário de aula que está acontecendo no seu reforço. Tem que ser hora marcada. Tanto pai, cliente novo, claro que tirar uma dúvida é uma coisa. Quem tem recepcionista já alivia essa questão desse trabalho. A recepcionista, eu tenho recepcionista no meu reforço. O que é que acontece? Ela tira as dúvidas, mas quem faz a entrevista e fecha a venda sou eu. Então, o papel dela é tirar as dúvidas e marcar um encontro comigo. Eu não terceirizo essa parte. Porque nunca terceirizei. Apenas a minha licença maternidade, porque na verdade, eu nem fiz matrícula, então não tinha por que fazer isso. Mas a parte da venda, porque nós somos vendedores, tá? Somos empresárias, somos professoras e somos vendedoras do nosso serviço. Então, o que a gente precisa fazer? Tomar essa. Porque é o nosso negócio, nós sabemos o quanto suamos para ter aquele espaço, para pagar aquelas contas, para ter atingido aquele número de clientes, aquele número de alunos, entende? Então, é o nosso suor. Infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, eu acho que vocês devem acreditar. Ninguém que colaborador, por mais que seja magnífico, vai ter o olhar do dono ou da dona. Ninguém. Ninguém vai fechar uma venda tão bem feita quanto a gestora do reforço escolar. Ah, Fernanda, tem que contratar alguém para fechar a venda, para fechar a matrícula. Não contrata. Vai fechar a tua matrícula. Vai chamar esse pai, sentar e conversar. Porque é a gente que vai ter que tomar conta do nosso negócio. Isso é muito nítido. É aquele ditado bem antigo, né? O olho do dono engorda o gado. É verdade. É nítido. A pessoa pode ter um apreço pelo seu reforço, respeito por você, gestora, mas nunca vai fazer uma venda igual a você. Porque você conhece, você sabe ali por que nasceu aquele reforço escolar. O intuito, o objetivo, a missão, os valores, os princípios que regem o seu negócio. Então, quando eu falo para vocês terem rotina, é vocês pegarem a rédea disso mesmo. E parar de procrastinar. Quem procrastina não vai crescer, não vai dobrar faturamento, não vai se estabilizar dentro do mercado. E mais, não quero ser pessimista aqui, que não se profissionalizar em 2024 vai estar abrindo brecha para a concorrência. Quando a Emília assume a atitude de investir em conhecimento, não, eu vou ser uma das melhores, a melhor da minha cidade, vou dar um serviço diferenciado, ela está quebrando as pernas, né, desculpa o modo de dizer, da concorrência. Porque Exatamente. a gente não pode deixar nunca de inovar, nunca de pensar no que pode melhorar e ter uma rotina bem estabelecida, porque o cliente ele observa isso. Eu sempre falo com as meninas, eu estava gravando agora, nesse último mês, né, de dezembro, as aulas do MPR. O MPR é meu primeiro reforço. É para aquelas pessoas que querem abrir o primeiro reforço escolar, não sabem nem por onde começar, né? E teve uma aula bem interessante que eu estava conversando sobre a disposição dos livros, enfim. É tão melhor a gente ter armário do que estante. Eu falando né, discutindo na aula. Um detalhe, porque a poluição visual traz algo negativo. A poluição visual traz, assim, essa professora desorganizada. Essa professora é bagunceira. Essa professora não tem rotina. Então, é importante que a gente, né, tenha isso. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Já aconteceu comigo, mas agora não mais. Não é para acontecer mesmo. Você separa os grupos por série. Olha, essas perguntas específicas. Você separa o grupo por série. O que é que eu ontem, Emília, não sei se você estava ontem na live, choveu tanta pergunta, tanta dúvida, que eu sentei com a minha equipe e pensei, a gente precisa ver como é que a gente vai fazer. Porque na live, ou eu falo do tema, que hoje é rotina do reforço escolar, ou eu começo a tirar dúvidas do financeiro, do pedagógico, sabe? E aí fica aquela loucura. Então, o que é que a gente decidiu? Nessa maratona de 10 dias que eu estou fazendo, hoje é o segundo dia, eu vou abrir Tira Dúvidas todas as manhãs. Então, amanhã, às 7 horas da manhã, eu estarei aqui no Instagram. Vocês aí que estão aqui, tá? Podem entrar, participar. E aí eu vou... Vai ser um Instagram, não vai ter tema. Eu vou tirar as dúvidas de vocês. Olha que legal. Na época da Emília não teve isso. Mas o bom do curso também, né? A gente que faz o curso, é que vocês tiram dúvidas rapidamente. A gente coloca lá no WhatsApp, né, no nosso grupo. Rapidamente vocês parecem que não descansam, né? E aí, o suporte ele precisa acontecer. e se a dúvida de uma colega pode ser a nossa também. Então, essa troca de experiências no dia a dia é muito importante para a gente.
né? Romualdo tá Muito bom. perguntando se consegue ver a live de ontem. Sim, tá salva a live de ontem, tá no perfil salva, certo? Então, vou fazer o seguinte: amanhã pela manhã, às 7 horas. Não, geralmente vai ser às 8, mas só amanhã vai ser às 7 horas, tá? Porque o Olivia tem uma vacina para tomar às 8. Então a gente vai. Ó, eu não tô deixando de fazer a live. Vocês me apareçam amanhã às 7 horas, tá? Pelo amor de Deus. Para que a gente possa tirar as dúvidas, porque ontem teve muita dúvida que foi um pouco distante do tema que eu trouxe. E a gente pensa num tema com carinho, a gente quer falar sobre o tema. E o tempo do Instagram é curto. Ele, né, não dá um tempo muito longo. E não dá para falar sobre tudo de uma vez. Senão, enfim. Ana Cláudia tá falando, sou suspeita de falar algo. Olha, Ana Cláudia vai participar dessas lives, tá? Ai, minhas alunas precisam aí destravar, tem que participar sim, conversar. Eu fico tão feliz com os resultados de vocês. Quando eu pergunto quanto que tá faturando, que vocês mostram, nossa, eu fico, parece que sou eu que tô ali no lugar. Porque eu conheço a história e outra, eu acredito muito no trabalho de vocês. Eu falo vocês, não só minhas alunas, as professoras que estão aqui. Eu falo sempre para minha equipe, gente, as pessoas hoje, o tempo é muito precioso. Nosso tempo é precioso, Emília. O seu É, tempo, o meu tempo. Minha filha tá aqui a 2 cômodos de mim, 3 meses de vida. Meu tempo é muito precioso, o seu é muito precioso. Estamos aqui compartilhando conhecimento. Isso tem que ser valorizado. Então, assim, conhecimento é a base, né? isso é para um propósito maior. É para transformar reforços escolares por todo o Brasil. Emília, essa live aqui tem pessoas de todo o canto do Brasil. Sim. Isso é muito impactante. Eu vejo pelas minhas alunas. Tem aluno do Rio de Janeiro, tem aluno do Ceará, tem aluna da Bahia. É vários lugares. Então é muito importante. Eu agradeço imensamente, tá? A sua participação. Eu Fico que muito feliz de você agradeço. abrir aí a temporada das entrevistas com as minhas alunas MRL. O MRL nasceu com esse intuito mesmo de melhorar o reforço escolar de vocês faturarem mais e não desistirem. Acreditarem no sonho de vocês e, né, juntas, começando a galgar lugares e espaços na sociedade que precisam ser respeitados. De chegarmos em lugares na cidade e falar assim, ela ali não é dona de uma banca, não tem banca. Ela é gestora de uma empresa que tem um CNPJ, que faz tudo direitinho, que tem um trabalho aí por trás. Então é muito importante. Então eu agradeço muito a sua participação, Emília. E eu queria que você desse assim um conselho. Qual o conselho assim que você daria para essas mulheres? Eu acho que tem professores aí também, tá? Que estão aqui na live hoje, que estão pensando em melhorar o reforço escolar em 2024. Qual conselho aí que você daria? Eu que agradeço, né, também a participação. E o conselho é se organizar, né? Conhecer, porque você tem que ter o conhecimento para poder você ver o que é que você está precisando. Você tem que ter ajuda, né, no seu negócio. Você não pode trabalhar sozinho, você tem que trabalhar em equipe. E às vezes a equipe está longe, né? Então, para mim, foi muito importante, porque eu estou me organizando, o reforço só está crescendo, graças a Deus, e a vocês também, né? Essa troca de experiência é muito importante. E a organização do reforço, a organização da documentação, focar no aluno, que antes eu não focava, né? Eu tinha muita recreação, dava aula de culinária, então misturava muito as coisas. Uhum, E agora eu estou focando, né? tá. Focada nos alunos. E eu tenho a agradecer muito a vocês, viu? Pronto. Obrigada, querida. Ó, estão pedindo para você deixar seu Insta. O Meu reforço é Insta Meta 10 Espaço é Pedagógico, não é isso? meta Inclusive um 10. nome, inclusive um nome super agradável. Eu adoro o nome da sua empresa. Da sua empresa, Obrigada. porque eu trato minhas alunas assim, né? Eu falo professoras, empresárias, empreendedoras. Meta 10 Espaço Pedagógico é um nome forte, tem um brand por trás, uma marca já conceituada na cidade de Feira de Santana, Bahia. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu falo assim, Emília, você está muito perto de mim. Qualquer dia desse eu vou visitar o seu É, reforço escolar. E é, você também pode vir aqui, é. Cruz das Almas, visitar o meu, tá? Porque quando é Quero na ir, com Bahia, a gente certeza. vai. Eu tenho que fazer um encontro presencial com as minhas alunas, gente. Como é que a gente vai fazer? É, Vou ter que dar um jeito. Mas muito obrigada pela sua participação. eu que Meninas, também, agradeço. muito obrigada pela pergunta de vocês. Então, 2 recados importantes aqui, tá? Para vocês não esquecerem. Se inscrever na jornada Reforço Lucrativo, que acontece no dia 22. A inscrição é gratuita, gente. Tá no link da bio. Participar das nossas lives. Amanhã teremos live novamente às 20 horas. E o Tira Dúvidas pela manhã. Então, esse Tira Dúvidas é para vocês realmente entrarem e me perguntarem mesmo. Que eu tô aqui para ajudar vocês, colaborar com o crescimento do reforço escolar de vocês, tá bom? Um grande beijo, boa noite. Obrigada, Emília, mais uma vez.
Até amanhã. Obrigada. Até amanhã.